Bom dia, queridos e amados irmãos. Glória a Deus de estarmos vivos, duas vezes vivos, vivos na carne, vivos em espírito, santificados e eficazes por Cristo Jesus, e podemos dar graças ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Por favor, irmãos, damos nossas Bíblias, ou aliás, nosso cantor cristão, antes da Bíblia, para o hino 366. Se eu achar aqui, firmeza, 366. Amém? Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Por favor, José Lopes, nos leva a Deus em oração. Amém. Querido Deus, Pai, muito obrigado, meu Deus. Cuidado, nos fortalece, nos capacita, nos dá sabedoria, usa teu servo, abençoa meu Pai esse trabalho. Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa vida, ilumina a vida de cada um que nos vai em conta, daqueles que não estão aqui nesse momento. Ó Senhor, Deus de perto e Deus de longe, abençoa esse trabalho, toma frente dessa obra, para que ela venha crescer com sabedoria, com sinceridade na tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Por favor, irmãos, por favor. Abramos nossas Bíblias em Efésios, capítulo 3, apenas no versículo 21. Efésios 3, 21. Amém? A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos ler todos em uma única voz? A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Santíssimo Deus e Pai, nesse momento de oração, rogamos a compreensão da Tua Palavra, Senhor, rogamos que eu possa nos capacitar a entendê-la, Senhor, e talvez, Senhor, colocá-las em prática em nossa vida. Rogamos, em nome do Teu Santo e amado
Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, nós estamos estudando a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E nós temos um versículo que nos garante a sucessão eterna até enquanto tiver um ser humano aqui na terra da igreja de Cristo. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Uma geração tem em média 30 anos. Lembre-se disso. Uma geração dura em média 30 anos. A geração é o tempo judaico que o homem começava a poder assumir compromisso como pastor não, como um sacerdote, como um pai de família, como um homem para assumir compromisso da lei judaica aos 30 anos. Foi quando Cristo começou o seu ministério. Então, o homem começava a fazer consideração quando? Com 30 anos. E assim ia a questão dos 30 anos. Ou seja, uma geração dura 30 anos. A tese largamente difundida pela reforma protestante afirma que, desde que o imperador Constantino juntou as igrejas apóstatas para formar a ICA, Igreja Católica Romana, a Igreja de Cristo parou ali e até a reforma ficou sem existir. Até vir os reformadores e reformar a Igreja de Cristo. Agora, irmão, pergunta: se meu Cristo, meu Senhor e meu Salvador, através do Espírito Santo, me diz a esse glória na igreja em todas as gerações, alguma coisa não está encaixando, correto? Por que não está encaixando? Ele disse que parou, teve tempo que parou. Porque se nós passamos de 300 a 500, está o quê? 1.200 anos, não é isso? Então ficamos quantas gerações sem glorificar a Deus na igreja? Alguém errou na matemática? 40 gerações, não é isso? Correto? 40 gerações. 40 versus 30, 1.200. 40 gerações, no mínimo, sem glorificar a Deus na igreja. Isso, Constantino, foi em 1313 que ele abraçou as igrejas apóstolas. A gente vai ver os primeiros erros mais nas aulas futuras, e coube aos reformadores restaurar ou recuperar as igrejas primitivas. Desde o surgimento de Martim Lutero até hoje, vários e vários reformadores continuam reformando a igreja e dizendo que são as igrejas verdadeiras. Todas elas se intitulam como Igreja de Cristo. Assim, irmãos, se você for pesquisar, a Bíblia nos diz em Mateus 28, 28, que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Se ele disse isso a quem? Aos apóstolos? Ou ele disse à igreja? Concorda que foi a igreja ou foi aos apóstolos? Foi aos apóstolos? Quantos apóstolos tem hoje dos 12 que estavam lá com ele? Vivos? E agora? Ele disse à igreja ou... Irmãos, preste atenção. Cristo chamou, quem foi Deus colocou primeiramente na igreja? Os apóstolos. Ali era a igreja dele. O ID não é do homem, o ID é da igreja. Deus mandou os apóstolos que representavam a sua igreja. Estão entendendo? ID com todo mundo. Quer dizer que parou então. Morreu do apóstolo, acabou a igreja de Cristo? Não, irmão. A ordem é dada à igreja. Amém? Não é dada aos apóstolos. Foi ouvido pelos apóstolos, mas dada aos 12 apóstolos, a quem Deus colocou primeiramente na igreja. Os apóstolos, onde é que está na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Deus colocou primeiramente na igreja os apóstolos. Os apóstolos. A gente viu isso aqui semana passada, viu? É pouco tempo para se esquecer. Vou fazer questionário, vou trazer no outro domingo. Esse é o jeito, para ninguém esquecer. Então, os batistas não têm, batista, presta atenção, com B minúsculo. Os batistas,
a doutrina batista não tem um fundador humano. Alguns historiadores querem colocar os batistas como tendo surgido por dois homens ingleses, Smith e Helms. Eu não sei se a pronúncia é essa. Mas essas igrejas não tiveram nenhuma influência na nossa origem. Irmãos, muito antes dessas igrejas que estão aí, da reforma, já existiam diversos corpos organizados. Hoje o tema é esse, a sucessão de igrejas ou corpos organizados locais. Nós vamos ver vários irmãos nossos irmãos, que ao longo do tempo pregaram o Evangelho igualzinho é pregado aqui. Salvação só por Cristo, que ninguém é obrigado a dar nada à igreja, se devolve o dízimo, que o homem não tem poder, o poder é todo de honra e toda glória para Deus, que salvo hoje, salvo amanhã, é eternamente salvo, que o batismo só é válido quando tem os 4 principais fundamentos, se não tiver um deles, não é batismo. Tudo isso é pregado pelos nossos irmãos lá atrás. O primeiro grupo que vamos falar, antes de chegarmos, voltarmos para a Bíblia e depois voltarmos para as igrejas de hoje, é os valdenses. Os valdenses eram o pessoal que moravam nos vales. O inimigo é tão astuto que por volta de 1100, se não me falha a boa memória, de 50 anos de idade, um rapaz chamado Valdo foi um dos líderes dos valdenses. Não, vai surgir em 1100, não. Os valdenses levavam esse nome porque viviam nos vales. E eles romperam, do século I pós-Cristo, do primeiro século. E eles surgiram das igrejas dos apóstolos. Daquelas igrejas que quando Paulo assolava a igreja, os irmãos iam por todos os cantos pregando o Evangelho. E lá surgiram novas igrejas, dos irmãos biblicamente batizados que iam levar, fundavam a igreja. Essa igreja ganhava corpo local, então ele que tem que crescer. Isso aí, irmãos, não dá para se aprofundar. Nós temos 3 livros, vocês podem ver isso. A origem, do pastor Gilberto, o rastro de sangue e o batismo, o batismo estranho e os batistas. Isso aí como que chama? Direito livre tem um nomezinho, como é que chama? Já foi quebrado o direito, já está na internet aí, todo mundo pode pegar. Direitos autorais foram quebrados, já é livre para todo mundo. Você chega lá, rastro de sangue, vai aparecer, você vai lá, baixa no PDF, imprime ou lê no computador, no tablet. Mesma coisa com o batismo estranho e os batistas, mesma coisa com a origem, certo? A origem é do irmão Gilberto, um grande amigo nosso, que tem 2 bons estudos sobre isso. Esse livro A Origem e também o batismo do crente. É muito bom também, você for lá na internet, você vai encontrar lá, do pastor Gilberto. Então, quem quiser se aprofundar, e eu aconselho que façam isso, tem esses livros. Que é coisa que você lê 2, 3 semanas com prazer e tristeza. E vai ver quantos irmãos nossos morreram por causa do verdadeiro Evangelho. E ficar, meu Deus, hoje eu sou livre e não faço nada. Os irmãos eram tão perseguidos e faziam, bem mais do que a gente, viu? Então, primeiro foi os valdenses, que não concordou com o surgimento de igrejas mães, de igrejas donas das igrejas. Igreja mãe não, igreja matriz, seria a igreja matriz e suas igrejinhas. Continuou sendo igual à igreja neotestamentária, local e visível. O segundo grupo foi os montanistas, que receberam esse nome por causa de Montano, que era o seu líder. Isso foi por volta de 156. Que ele não se decaiu da fé, se não está na fé bíblica, tem que ser batizado de novo, certo? O terceiro foram os novacianos, em 1250, por causa da pureza da vida desses personagens, chamados cátari, que seria puros. Esses homens viviam uma vida totalmente separada da imundícia da carne e da imundícia espiritual que já estava surgindo naquele tempo. O homem é homem desde o princípio da humanidade. Desde a queda de Adão passou a ter sequência do bem e do mal e a ter desejo de ser o superior, de ser maior. Então foi aí que começou os primeiros erros. E os novacianos também batizavam todos aqueles que vinham de origem suspeita, no mínimo assim dizendo, né? Que não tinham os fundamentos básicos da Bíblia. Depois dos novacianos foram os donatistas, por volta de 311.
E esse pessoal aí era muito parecido com os novacianos, pela fé, pela pureza, pela doutrina, pela disciplina. O historiador Crispim fez a seguinte expressão sobre eles: dizem que eles concordavam, primeiramente, pela pureza dos membros da igreja, por afirmarem que ninguém deverá ser admitido na igreja senão tais como verdadeiros crentes e santos reais. Segundo, pela pureza da disciplina da igreja. Terceiro, pela independência de cada igreja. Quarto, eles batizavam outra vez aqueles cujo primeiro batismo deixava alguma dúvida. Foram consequentemente no futuro acunhados de rebatizadores, quer dizer, anabatistas. Primeiro aqui, irmão, o que concorda esse pessoal? Primeiro, nós só admitimos no nosso membro que as pessoas que são salvas. Se você não declarar certeza de salvação, você não pode ser batizado. O que conosco? A igreja local tem poder de disciplinar o irmão, ou o pastor, ou qualquer pessoa. A igreja local, não a igreja universal. Terceiro ponto, a independência de cada igreja, para o bem e, infelizmente, algum para o mal. E o quarto, irmãos, é batizar novamente todo aquele que não tinha uma dúvidazinha, tem que ser rebatizado, ou batizado, é o melhor termo dizendo, batizado, porque não recebeu o batismo verdadeiro. Depois dos donatistas, vieram os paulicianos. Essas igrejas paulicianas surgiram mais na Armênia, no primeiro século também, e foram espalhadas por Mesopotâmia, Pérsia, e delas surgiram muitas igrejas até hoje, porque se espalhou muito, e mantinha a forma primitiva das igrejas locais, que não existia um pastor presidente lá em cima, uma secretaria adjunta, um pastor vice-presidente, um monte de coisa para chegar na pobre coitada ovelha. Ou seja, a igreja era uma igreja local, onde os membros se reuniam e juntamente definiam os pontos da igreja. Isso para hoje, para o mundo de hoje, é quase impossível, né? Eu só conheço a gente mesmo. Eu não conheço outras igrejas que tratam a Bíblia como a regra de fé e prática. Somente a Bíblia. Esse pessoal foi muito perseguido porque rejeitava firmemente o batismo infantil. Qual é a condição para ser batizado? Alguém sabe? Ter certeza de salvação. Uma criancinha tem certeza de salvação? Uma criança recém-nascida? Talvez os desenhos já tenham. Não sei. É muito pequena para confessar, tem uma confissão de fé, né? Tem, já tem certeza? Ou não? Ou não sabe nem o que está se falando? Esse é o grande problema de se batizar uma criança. Ela não tem confissão de fé. Então, eles rejeitavam o batismo infantil. E desses grupos surgiram os anabatistas. E a característica basilar, a base do batismo era a oposição ao batismo estranho. O batismo estranho? Sim. O batismo não é feito segundo as Escrituras. Receberam esse nome porque rebatizavam. Rebatizadores. Ou remergulhadores. E posteriormente passou a ser apenas batista. Preste atenção, irmão, que nós não estamos aqui defendendo, nem brigando, guerreando pela perpetuidade do nome batista. Não é o nome, sim a doutrina. Não é o nome. O nome pode ser qualquer nome, desde que seja local, visível, tenha sido fundada por outra igreja com princípios bíblicos, certo? Se, por exemplo, digamos que eu tenho uma doutrina totalmente correta, mas a minha igreja que fundou lá atrás era uma igreja apóstola, essa aqui não tem autoridade. Infelizmente, nós vivemos tempos que as pessoas preferem acreditar mais no homem do que na Bíblia. Preferem acreditar mais no homem do que na Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é sempre a principal e única fonte de alimentação do crente.
Irmãos, a Bíblia é uma coisa tão fantástica, que você se alimenta com tudo na sua vida e ela tira suas dúvidas. Se não for com base na Bíblia, não é bíblico. Se não é bíblico, então não é de Deus. Amém? A palavra de Deus é soberana. Para chegar, foi dito esses grupos que nós falamos aqui, aconselho, repito, que vocês pesquisem, que dêem uma examinada nesses textos. Quem não tiver, acho que tem algum em casa ainda, alguns livros que eu posso emprestar sem problema nenhum, com alegria, certo? O que eu tiver está na mão de vocês. Nós somos os legítimos sucessores desses grupos, irmãos. E o que esses irmãos passaram para a gente estar aqui pregando o Evangelho, foram perseguidos, você não vê, lê esse livro, foram perseguidos pelo catolicismo ao extremo, e após a reforma pelos reformadores. Vocês vão lá, está na história. Tem pessoas, tem lá relatos de católicos, relatos de presbiteriano, relatos dos luteranos, relatos de diversas, dizendo, os batistas, falando da gente, né? Porque nós recusamos, e recusamos até a morte, a fé falsa, a fé não bíblica. Principalmente, irmãos, o crente, aquele que nasceu de novo, ele tem que ter obediência à Sagrada Escritura. E tem certos pontos que não pode deixar, tem que ser feito segundo a Bíblia. Se não for, não adianta. Por favor, Atos capítulo 4 e Atos, aliás, 8, versículo 4. E Atos também 12, 11 e 21. Atos 8, 4, perdão. Para dizer mais ou menos qual é a origem das nossas igrejas, certo? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Os irmãos estavam sendo perseguidos, eles anunciavam a palavra, e com essas palavras as igrejas iam surgindo e iam se multiplicando, e chegou até a gente aqui. Atos 11, 21. Diz, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Ou seja, essas pessoas que criam, que eram convertidas a Cristo, elas eram batizadas e começavam novas igrejas, essa igreja ia se multiplicando, e chegamos até os dias de hoje, a Igreja Batista Bíblica de Esperança, local visível, vamos lá e glorificar somente a Deus. Amém? Agora, irmãos, as igrejas apostas e apostataram, uniram-se sob a presidência de quem? De Constantino. E aí, as igrejas fiéis foram perseguidas e os membros mortos. Tinha situações, irmãos, que era proibido ter qualquer tipo de negócio com os crentes. Proibido de vender alimento, proibido tudo. Você era simplesmente, a ideia era que você morresse de fome. Mas Deus sempre supria as necessidades das pessoas, mantinham-se firmes e constantes. Teve um caso que aconteceu, eu não sei qual é dos 3 livros que eu falei, está num deles 3, eu acho que é no Rastro de Sangue, se não me falha a memória, que foram 14 irmãos mortos, e eles eram lindos, felizes, e não aceitavam isso. Mas você vai morrer, ser morto, vai ser degolado, vai ser queimado, vai ser colocado no estaca, que pegava, perfurava até, colocava a cabeça da pessoa no estaca, e a pessoa rindo, feliz, a vida glorificando a Deus. Qual de nós seríamos capazes disso hoje? Qual de nós seríamos capazes disso hoje? Agora, irmãos, eles passaram tudo isso, claro, pela ação do Espírito Santo, para nós podermos livremente hoje pregar no verdadeiro Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Agora, eu falei de um monte de coisas humanas, não foi isso? Está faltando alguma coisa? Está faltando a prova bíblica da continuação. Como é que eu vou falar de homens, eu não vou provar biblicamente essa continuação? Então vamos voltar à Bíblia, amém?
prova bíblica da continuação, da sucessão dos corpos organizados locais. Primeiro, Cristo mesmo fundou a sua igreja, correto? Ou a igreja de Cristo foi fundada pelo homem? Quando foi que Cristo fundou a igreja? Alguém lembra? Foi domingo passado. Foi? Quando chamou os apóstolos e deu o nome de apóstolo. Mas quando foi isso na Bíblia? Cafarnaum. Mas aonde foi? Qual livro? Lucas, capítulo, versículo 12 e 13. Parabéns, Zé. Ele chamou os 12 e deu o nome de apóstolo. Onde é que eu vou bater com isso aí? 1 Coríntios 12, 28. Deus colocou primeiramente na igreja os apóstolos. Então, ele organizou. Aqueles discípulos eram batizados por João. A igreja existia antes do que se dizem que foi fundado. Na teoria protestante, a igreja foi fundada quando? Alguém sabe me dizer? Quando foi a fundação da igreja? Na teoria protestante? Em Atos capítulo 2. Eles sempre pregam isso, né? Que a igreja foi fundada em Atos capítulo 2. A gente viu que não foi no domingo passado. Então, Cristo entregou a chave da igreja. Como é que eu posso entregar uma chave de uma casa se ela não existia, dona Mônica? Olha aqui a chave da tua casa. Cadê a casa? Não sei. Vai ser feita. Quando vocês receberam a chave da casa de vocês? Já estava feita a casa. A casa já estava feita? Cristo entregou a chave à igreja. Por favor, Mateus capítulo 16. É uma passagem muito perturbada pelos homens grandes e poderosos que querem ter o poder. Mateus 16, 19. Vamos ler o 18 para entendermos melhor. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. E agora? Vamos para o que dizem. Eles dizem, primeiro, o católico diz que essa rocha era Pedro. Não é. A rocha é Cristo. Sobre Cristo foi edificada a sua igreja. E essa igreja recebeu as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso tem dado um poder grande aos homens que pregam mentiras, dizendo que a igreja tem poder de te salvar, te ligar e te desligar dos céus. Irmãos, quando a Bíblia nos diz isso, está dizendo simplesmente que a igreja tem poder de ligar e te desligar. Como? Da autoridade. Um homem que foi, por exemplo, excluído, disciplinado de uma igreja, ele não pode começar outra igreja. Um homem que foi excluído de uma igreja não pode começar outra igreja. Não dá, desde que falou esse interruptor. Qual é o nome daquele negócio ali que manda que ligou? Tá ok. Desligar. O crente, quando está desligado, ele é um crente que não produz luz. Ele fica infrutífero. Mas a salvação continua dele, amém? E a luz continua sendo luz. Porque Cristo é a luz do mundo. E Ele é quem ilumina o homem. Não a igreja, é Cristo. Sempre a base é Cristo. Cristo deu o poder à igreja de ligar e desligar. Essa autoridade. Cristo também deu as instruções de disciplina. Irmãos, por favor, volta um pouquinho. Mateus, vamos um pouquinho, 18. 15 a 18.
Amém? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não as escutares, dizem a igreja. Como é que não tinha igreja e já estava mandando dizer a igreja? O Atos dos Apóstolos foi antes ou depois de Cristo? Antes ou depois, Atos? Depois. Então a igreja não pode ser fundada em Atos, ela já existia. Como é que Deus está mandando dizer? Diga à igreja, diga à assembleia local que a irmã Liz está ajeitando a unha na hora do culto, se não existia a igreja local. Estão entendendo, irmão? Como Satanás cria coisas para parecer que é bíblico e não é? Demais. Diz a igreja. Se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. E em verdade vos digo que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Repito, o crente fica improdutivo, fica gentil e publicano. Não tem mais autoridade. É uma árvore que não dá fruto, mas continua sendo um crente, porque salvação é eterna e não se perde nunca. Amém? Isso continuando a continuidade da igreja. Cristo fundou a igreja com seus apóstolos, Cristo deu a autoridade à igreja, Cristo deu a instrução de disciplina na igreja, Cristo autorizou a igreja a batizar. João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. Versículos de 1 a 4. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, antes que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Ou seja, já na época de Cristo tinha-se o batismo. E o batismo feito por quem? Pelos discípulos de Cristo. Aquele já tinha crido e sido batizado. Ele também, enquanto vivo, nos deixou a ordenança da ceia do Senhor. Lá em Mateus, continuando em Mateus 26. Mateus 26. Versículos de 26 a 30. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graça, deu dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo que eu vos desde agora não beberei deste fruto da vinda, até que aquele dia em que eu o beba novo convosco no reino do meu Pai. Ou seja, a ceia do Senhor, um memorial instituída por Cristo de forma restrita aos apóstolos, os batizados que estavam com Cristo, a sua igreja. E também, se vocês examinar profundamente, em 1 Coríntios capítulo 11, vocês dão uma lida com mais calma em casa, certo? Tudo isso antes de sua crucificação. Perguntas. A igreja de Cristo existia antes de Atos? Sim ou não? Por que existia? Porque a ela foi incorporada a pessoas, porque a ela houve a prática do batismo, houve a ceia do Senhor, houve a mostra da disciplina na igreja, ou seja, já existia antes de Atos. Vamos continuar. Depois da sua ressurreição e ascensão, e durante a espera de 10 dias da morte de Cristo até Pentecostes, esta igreja se reunia com os apóstolos, tendo um rol de membros de 120 pessoas. É isso na Bíblia?
Sim ou não? É para ter, né? Vamos lá para Atos, capítulo 1. Vamos ler do 13. Do 13 ao 15. Amém? E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. E todos esses perseveravam unanemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Ou seja, a igreja de Cristo já tinha 120 pessoas quando nós chegamos em Atos. Certo? Essa igreja já funcionava antes do dia de Pentecoste. Ou não? Sim ou não, irmãos? Funcionava. Antes do dia de Pentecostes, foi o que essa igreja fez? Se reuniu, né? Oi? Se reuniram, oraram, batizaram, glorificaram a Deus, certo? Mas ela fazendo alguma coisa. Vamos virar em Atos, continuar em Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Aliás, antes disso, a igreja já funcionava. E simplesmente ela estava reunida esperando o quê? Esperando ser revestida do alto, do poder que Deus ia mandar para elas, para realizar a sua missão. Antes de ir em Atos, lá em Lucas 24, para entendermos melhor essa passagem, depois voltamos a Atos. Atos 24, 49. Atos 24, 49. Amém? Lucas, que Atos? Perdão. Lucas 24, 49. Tá bom assim? Obrigado. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Para quê? Até que do alto sejam revestidos de poder. Agora, Atos capítulo 1, versículo 8. Amém? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então ele estava em Jerusalém esperando o quê? Ser revestido do poder de Deus, para levar o Evangelho até os confins da terra. E essa igreja continua até hoje. Irmãos, essa igreja também fez o quê? Ela instituiu discípulos, ou trocou os apóstolos. Matias foi eleito apóstolo pela igreja que estava em Atos, antes de Atos 2, ou não foi? Sim ou não? Está onde? Em Atos capítulo quanto, né? 1. E naqueles dias, versículo 15, vamos 16, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco, alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando, rebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chamasse Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja nela quem habite, tome outro seu bispado. Foi eleito um novo apóstolo. Aí olha a condição para ser apóstolo:
Vamos continuar no 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo que Jesus entrou e saiu dentre nós. Os apóstolos de hoje estiveram com Jesus? Eles viram Jesus nascer, morrer e ser crucificado e ascender? Claro que não. Começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram-se dois, José chamado Barsabás e o que tinha por sobrenome Justo e Matias. Orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor das corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tu me partas neste ministério e apostolado, que de que Judas se desviou, para que ir para o seu próprio lugar. E lançando sorte que aos Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Vocês notaram que até a escolha de um apóstolo era votada? Os irmãos, não era determinado? Não era: eu vou tirar irmão Edivaldo para colocar irmão Neto. Não. Vamos, a igreja decide quem vai ficar no apostolado. Não deve. Pedro poderia determinar: João, um dos apóstolos, vai ser você, claro. Mas não, a Bíblia manda fazer o quê? O voto comum, amém? Então, irmão, já vimos aqui que a igreja já fez muitas e muitas coisas antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de chegar em Atos capítulo 2, quando a igreja foi revestida do poder. E outro, irmão, a igreja foi revestida para confirmar o corpo de Cristo, constituído tanto de judeus como de gentios. Nós temos duas passagens: o povo de Samaritano, de Samaria, que creu, e também o Cornélio, que creu. Ou seja, judeus e gentios criam e eram bautizados e adentravam a igreja de Deus. Pergunta: há dúvidas que a igreja de Cristo foi fundada por Cristo? Há dúvida que a igreja de doutrina batista, unicamente bíblica, foi fundada por Cristo? Agora nós vamos adentrar, sair das Escrituras e voltar à questão de homens. Eu fiz uma relação, se vocês quiserem depois, outra mais, que o dia pode fazer uma pesquisa, das principais igrejas. Nós tem muitas, não dá para fazer, tem que ser uns 3 anos para você falar um por um aqui, viu? É muito, são muitas. Só as principais. Aí vocês depois orem ao Espírito Santo e peçam entendimento. Senhor, ajuda, Senhor. É muito importante você orar e pedir a Deus discernimento. A Bíblia manda fazer isso. Ora a Deus que dá, sem olhar quem, o discernimento, certo? Sem acepção de pessoas dizendo: ó, eu oro a Deus, sou um crente, sou um filho do Senhor, me dá entendimento, Senhor. Nós vamos entender o seguinte: que só existe uma igreja. E se a doutrina for uma vírgula contrária da sua igreja, não é a igreja de Cristo. Amém? Qual foi a primeira igreja que surgiu dos homens? Católica. Parabéns, ela. Está prestando atenção, né, ela? Muito bem, gosto de ver assim. A igreja católica, certo? Surgiu nos primeiros 280 anos. A igreja dita cristã, o cristianismo bíblico, certo? Era banida pelo Império de Roma. Era perseguida pelo Roma. Mas sempre tem um cidadão mais inteligente, né? Aí o que aconteceu? Em 313, um cidadão chamado Constantino legalizou o cristianismo com o Edito de Milão. E em 325, Constantino, no concílio de Nicéia, fez a tentativa de unificar as igrejas. Aquelas igrejas já tinham apostatado, estavam brigando com o pastor. Por exemplo, digamos, o pastor diz que reivindicar o direito de ser pastor aqui porque foi fundado da igreja de soldados, certo? Começou a igreja aqui enquanto soldado. Aí a gente vai começar o trabalho em chama aqui, Lagoa de Roças. São Sebastião, Lagoa de Roças. Aí, por a igreja começa a dizer: não, quem vai ser o pastor da igreja lá, o pastor da igreja, porque ele começou. Começou esses homens a adentrar o espírito, a fermento no coração deles,
e um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Isso começaram a ser grande. E começou a dividir, e Constantino, sabe, eu vou juntar todo mundo num canto só, que vai ser juntar o poder político com o poder religioso. Então, irmãos, Constantino fez isso, e também como imperador declarou que ele seria, claro, né, o cabeça. Ou ele queria fazer tudo isso para botar outro como cabeça. Ele declarou que ele seria o chefe do poder político, do poder religioso. E ele conseguiu fazer isso, e nós vimos que foi com maestria. O poder da Igreja Católica é fantástico. Não vamos ser sérios e dizer que não é. É. Tanto o poder político hoje, viu? Não pense que não tem, como também o poder financeiro, viu? Mas, o que parecia ser uma coisa boa, juntar todo mundo numa doutrina, foi uma coisa ruim. Por quê? Porque Constantino não quis também abdicar das práticas pagãs. E as igrejas apóstolas abraçaram o paganismo, e o paganismo abraçaram as igrejas. O que aconteceu? Surgiu a grande Ica, a Igreja Católica de Roma. A origem da Igreja Católica é uma trágica mistura do cristianismo com religiões pagãs. Esses atos que tem santos, tudo vem, pronto. Antes de Maria ser a rainha do céu, já existia no paganismo a rainha dos céus. Não tem nenhuma coisa que não tenha sido criada pelo paganismo. Estão entendendo? Algo foi. Em vez das igrejas proclamar o Evangelho, elas se juntaram ao paganismo, fizeram uma junção. Além da Igreja Católica cristianizar, entre aspas, os pagãos pagonizaram o cristianismo. E nós temos hoje, até hoje, igrejas ditas de crentes que têm atos do paganismo, ou ritos do paganismo. Então a primeira grande igreja que surgiu foi a Igreja Católica. Olha, presta atenção, com o princípio básico da igualdade? Não, da soberania. Um homem como cabeça no lugar de Cristo. Tirou Cristo, degolou Cristo e colocou um homem. Passou-se então de 1300 até 1000 e... Quanto foi a reforma? Alguém lembra? 1000 e quanto? 1500. Quem começou o início dessa reforma? Martim Lutero. Quem era Lutero? Um padre católico que pregava a salvação dentro da igreja, que fora da igreja não há salvação. Então ele se revoltou com algumas indulgências, com alguma forma de coisa da igreja, e fez um manifesto no dia 31 de outubro de 1517. Quem está fazendo o Enem, essas coisas, não sei se cai mais. Cai, Luiz? Cai não, né? Mas cai a história, né? Em 17 milhões, não cai nada. No 31 de outubro de 1517, Lutero pregou um manifesto em frente à porta de uma igreja na Alemanha. Esse manifesto continha 95 teses em que atacava não só a venda de indulgências. Sabe o que é indulgência, não sabe? Ou não sabe? A indulgência é quando você paga para ter um lugar no céu, ou comprar um dólar, tal, aqui, né? O pessoal negocia, viu? Até hoje negocia ainda, viu? Como também outros procedimentos da Igreja Católica, como por exemplo a negociação de cargos eclesiásticos. Era bem comum a igreja negociar para ter junto ao poder, negociar os cargos. Então Lutero brigou com a Igreja Católica e fundou a Igreja Luterana. Depois de Lutero, um grande homem, muito estudioso, um sábio nas letras, chamado João Calvino. Esse homem tinha, desde novo, ele tinha uma grande capacidade de escrever e de falar. Ele era filho de advogado, uma família conceituada, de base católica, claro. E Calvino começou, juntamente com Calvino, a fortalecer o movimento da reforma protestante. Então,
começou na igreja presbiteriana pregando a predestinação divina, a eleição, que só os eleitos de Deus se salvaria, e dentro da igreja presbiteriana que prega o calvinismo surgiu também o rapaz chamado James Arminius, que é o pai do arminianismo. Ou seja, as duas correntes mais tradicionais do religioso fora do catolicismo, qual são? Calvinismo e arminianismo. Saíram do mesmo lugar. Saíram daqui, vão se encontrar aqui. Vão se encontrar aqui. Então, a igreja presbiteriana foi por João Calvino, a luterana por Martinho Lutero, e a anglicana. Quem começou a igreja anglicana? O rei. Quando o rei? Henrique VIII. Por que Henrique começou a igreja? Alguém sabe? Henrique era casado e a igreja católica não permitia o divórcio, certo? Então ele queria casar com outra mulher, pediu o Papa para permitir, o Papa não permitiu, o que ele fez? Ele criou sua igreja anglicana e o Papa foi Clemente, viu? Clemente VII, que recusou. Ele rompeu com a igreja católica e em 1534 fundou a sua igreja, ficou livre então da exigência da igreja católica e fosse casar novamente. Isso foram as igrejas iniciais, tradicionais, a última tradicional, a congregacional, que começou em 1581 e tem como cabeça Robert Browning, não sei se o nome é esse, em meu inglês é mais lindo que eu, Browning. Então, essas quatro formam o tripé das igrejas tradicionais: Lutero, luterana; Calvino, presbiteriana; Henrique VIII, anglicana; e Robert Browning, a igreja congregacional. E todas elas têm algo em comum: a hierarquia, o sistema de governo romano. Depois vamos para as igrejas mais novinhas. A igreja metodista, que começou em 1729. Charles Wesley foi o seu cabeça de João e Charles Wesley, em 1729. A igreja cristã, também chamada Igreja de Cristo ou dos Discípulos de Cristo, começou em 1827 e quem fundou foi Alexandre Campbell, certo? A Igreja dos Mormons começou em 1830 e quem fundou os Mormons, vocês sabem? José Smith. A Igreja Adventista começou em 1845 depois de Cristo e o fundador da Adventista é William Miller e também a cidadã chamada Ellen White. Ellen, a mulher que, meu Deus, se você ver a história dessa mulher, você vai ver, gente, é fantástica. As formas de mentira, que ele mente, o povo acredita, certo? Mas tudo bem. Os Testemunhas de Jeová começou em 1884 e tem como fundador e cabeça Charles Russell. Há uma norma entre eles que a Bíblia não pode ser de particular interpretação, tem que ser lida com o livro de Russell ao lado para poder você tomar a base do que a Bíblia diz com o que ele diz, certo? Isso aí é dele lá. E a Igreja Congregação do Brasil, 1909. Essa é uma igreja pentecostal que não é de origem da Assembleia, viu? É a Igreja Cristã do Brasil, certo? Foi fundada por Luiz Francescone em 1909. Agora vamos para o povão conhecido, certo? Assembleia de Deus. Tudo começou com o movimento chamado Movimento da Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos. O que é isso? Lá se reuniam as pessoas e diziam que os dons espirituais voltaram, tinham manifestações estranhas da Bíblia, e alguns pastores, entre
deles, Daniel Berg e Guido Wirner, participavam dessas reuniões. E esses homens vieram para o Brasil em 1914. Eles foram expulsos da Igreja Batista nos Estados Unidos, e eles se conheceram lá porque os dois eram suecos, viu? E lá foram expulsos. E, rapaz, é lindo. Tem um texto dos 100 anos da Assembleia de Deus, vocês podem colocar na internet um videozinho de atores, claro, imitando ele, né? Aí diz que o Gunnar Wigner teve um sonho para vir para o Brasil, né? Aí chamou Daniel, disse, mas irmão, tu não conhece ninguém, vamos fazer, vamos orar. Aí eles oram, aí aparece uma voz de Deus falando com eles, vocês vão para o Brasil. Uma voz bem, coisa de Deus. Lá do Brasil para Belém do Pará. E lá vocês começarão a nossa igreja. Aí eles foram para onde? Uma igreja batista. Que as igrejas batistas, todas elas, antes das convenções, uniões e coisas, eram tudo certo. Infelizmente se debandaram um bocado, pregam a doutrina de salvação eterna, a maioria prega, mas a maioria se debandou com tal da unificação das coisas que não dá certo, biblicamente não. Então em 1914, eles chegaram em 1910, e de 1910 a 1914 ficaram nos porões da Igreja Batista, lá de Belém do Pará. E em 1914, aí sim, fundaram a Assembleia de Deus. Uma igreja que foi fundada por dois homens que foram expulsos 2 vezes de 2 igrejas batistas. Pergunta, esses homens têm autoridade para começar uma nova igreja? Por que não tem? Porque eles estavam gentios e publicanos. Se forem salvos, continuavam sendo salvos. Se não, melhor ainda para eles, que não vai nem ser corrigido, né? Então, eles fundaram a igreja, a Assembleia de Deus. E a partir daí, irmãos, preste atenção, que os dons do Espírito Santo passaram mais de 1.900 anos sem ter nenhum tipo de... Não, quase 1.800 anos sem nenhum tipo de manifestação. De repente voltou a se manifestar. Os crentes antigos não tinham essa meninice. Eram crentes bíblicos. Então esses dois homens começaram, esse movimento na Rua Azusa começou e chegou ao Brasil através desses dois homens. Lembre-se deles, Daniel Berg e Gunnar Wigner. Lembre-se desses homens. E a partir daí começou, essas igrejas pentecostais, 90% são filhas de assembleianos. Que brigavam, fazia outro. Brigavam, fazia outro. E assim vai. Depois da Assembleia, a Igreja Quadrangular, 1922. Quem fundou foi o cidadão Max Pex e sua mulher, Aime Simpler, não sei se o nome é esse. Brasil para Cristo começou em 1950 e o cabeça foi Manuel de Melo. Igreja Pentecostal Deus é o Amor, quem é o fundador todo mundo conhece, Davi Miranda. E essa Igreja Universal, 1982, quem é o pai da Universal? Edir Macedo. Sara Nossa Terra, começou quando? Alguém sabe? Oi? 1992, em Brasília. Fundadores e cabeça, os bispos Robson e Lúcia Rodovalho. Verbo da Vida, 1985, fundadores Harold Leroy White, conhecido como Butch, e sua esposa Janice S. White, em 1985 em Guarulhos. E a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada por quem? Pelo apóstolo. Não foi fundada por Valdemiro. Ela foi fundada por Valdemiro. O nome do rapaz é Valdemiro. A gente chama de Valdomiro, né? Mas é Valdemiro. A Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada em março de 98 pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Eu pergunto, essa igreja que nós falamos aqui, quantas delas foi fundada por Cristo? Por que não foi fundada por Cristo? Ela não prega o Evangelho? O fundador é isso.
igreja de Cristo nunca deixou de existir. Agora, tem pessoas salvas? Deve ter. Uma hora as pessoas pregam o Evangelho, a pessoa salva vai se inquietar, vai buscar mais resposta, vai acabar saindo. Porque para você nascer, alguém vai falar você nascer numa ambulância, indo para o hospital ter a criança, num coletivo, e numa manjedoura, num depósito de animais, alguém nasce? Nasce. Nós cria-se, fulano nasceu, se criou dentro de uma ambulância, alguém já viu isso? Para você nascer, você pode nascer em qualquer lugar. Agora crescer tem que ser bem alimentado. Irmãos, é assim, primeiro, você tem que se despir de você tem que negar a si mesmo e seguir Cristo. Se você fizer uma análise bíblica histórica, você vai ver que toda e qualquer denominação que faz parte de convenção, associação, comunhão, concílio, união, sinodo, presbitério, missões ou megas igrejas, por exemplo, a versão é uma mega igreja, certo? São organizações artificiais fundadas por homens ou modificadas, fundadas ou modificadas por homens, portanto não possui autoridade. Isso é uma coisa que as pessoas, vocês querem, não quer ser mais certo, nem a Bíblia é mais certa que todo mundo, de qualquer um da gente, sabe? De que qualquer um da gente, e não tem autoridade para levar o ID, e muito menos para praticar as ações feitas pela igreja. Olha, se a igreja, essa igreja aqui, Batista, Bíblico Fundamentalista, se amanhã a gente se reúne aqui, reunião do corpo local, diz, rapaz, vamos botar em votação aqui que a gente quer se associar à comunhão batista. Vamos ser melhor, vamos associar à comunhão das igrejas batistas independentes. Sim. Vamos se juntar a essa igreja. A partir da manhã, a gente se juntou a ela, a gente deixa de ser uma igreja local e deixa de ter autoridade para praticar os atos. Pode continuar fazendo, pode até aumentar 10 milhões de vezes o número de fiéis, mas continua sem ter autoridade. Por que isso? Porque a Bíblia diz, quando você tira Cristo, você fica o quê? Gentil e publicano. Você é cortado, é desligado. Agora, gente, quem tem que convencer isso? É o pastor? É os irmãos? Não, é o Espírito Santo. Você tem que crer no que a Bíblia diz. Se a Bíblia me diz, esse glória na igreja em todas as gerações, desde agora e para sempre, e diz que eu estou convosco todos os dias, passou um dia sem ter a igreja de Cristo? Como é que pode alguém ter reformado o que já é perfeito? A igreja de Cristo é falha? A igreja de Cristo é perfeita. Um homem pode reformá-la? Claro que não. Que Deus nos capacite, que Deus nos oriente, que nós possamos não somente pregar, como defender a fé bíblica, amém? Fazer igual aos nossos irmãos lá de trás, que brigaram, deram a sua vida por amor da igreja que Cristo fez, fundou, muito antes de Atos capítulo 2, amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Vamos ficar no pé, encerramos um pouco de oração.